Estamos aqui com Arthur Trindade, que é sociólogo, professor da Universidade de Brasília, uma universidade que muito nos orgulha, mas também Arthur foi ex-secretário de Segurança do DF, então conhece essa segurança do DF de forma muito próxima. A gente vai fazer uma entrevista com os dois Arthurs, na verdade. Primeiro, o secretário de Segurança, o ex-secretário de Segurança, que conhece bem essa questão da segurança aqui no DF. Depois eu queria tratar um pouco do Arthur sociólogo, como fica essa questão da direita e desse discurso de ódio que acaba estimulando essas ações. De lobo solitário, esse cidadão ele não tem nada, porque ele foi claramente estimulado ali em determinado momento, como abriu agora, na sessão agora do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso falando desses estímulos a partir de discursos de ódio e de fake news. Arthur, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença no Poder Expresso. Começo perguntando o seguinte: essas ações, a ação de ontem, levou um terrorista, como diria alguns aí, a se aproximar muito, né, do STF ali. Queria saber do ponto de vista de segurança, Arthur, como é que você acha que a gente consegue trabalhar para que atos como esse, numa Praça dos Três Poderes, que voltou a acontecer, aconteceu em 8 de janeiro, teve caminhão carregado de combustível no aeroporto, mais uma ação de extremistas no centro do Distrito Federal de Brasília. Olá, Leonardo. É um prazer falar contigo e com seus ouvintes. Bom, até agora, a Praça dos Três Poderes e a Esplanada dos Ministérios tem sido guardada, protegida pelas forças de segurança do Distrito Federal, salvo o episódio de 8 de janeiro. O trabalho das forças do Distrito Federal tem sido muito bem feito. Ocorre que há mudanças importantes que devem ser consideradas. Até recentemente, a maior ameaça, né, às instituições, né, aos três poderes que ali se localizam, diziam respeito às manifestações, né, como aconteceu em 8 de janeiro. Né, grupos de pessoas que se manifestam e podem danificar bens públicos e até agredir pessoas. Então, até o momento, esse tem sido o foco da proteção da Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes. O episódio de ontem mostra que é necessário agora também incorporar um novo tipo de ameaça, e incorporar como uma ameaça real e que deve ser mais frequente daqui para frente. São pessoas, né, que se aproximam dos órgãos públicos para cometer atentados terroristas. A lógica da proteção, a lógica da segurança, tanto na Esplanada dos Ministérios quanto na Praça dos Três Poderes, muda radicalmente. Né? Se na primeira lógica, conter manifestações, proteger bens públicos, a atuação da polícia dizia muito mais respeito em disciplinar como essas manifestações deveriam acontecer, as rotas que os manifestantes poderiam tomar, etc. Agora não. Agora é preciso controlar o fluxo de pessoas que entram nesses prédios. É importante lembrar que, simbolicamente, ainda esse ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu retirar os guardis que protegiam o prédio. Foi um ato simbólico de dizer que o poder, o Supremo Tribunal, volta a estar aberto. Mas eu acho que agora é hora de retornar com os guardis e lembrar que são outras ameaças agora. Né? Vai ser um grande desafio para as forças de segurança pública do Distrito Federal, que, como eu disse, tradicionalmente não se ocupavam com esse tipo de ameaça, porque ela era muito pouco provável. Agora, esse tipo de ameaça se torna provável, e isso vai ensejar um planejamento diferente, uma série de novas ações. Arthur Trindade, se fala muito de uma atuação de um lobo solitário. É preciso entender também, eu queria que você falasse sobre isso, que
esses lobos solitários, eu falava com a gente da inteligência, da ABIN, mais cedo, e ele dizia, olha, para você entender essa lógica, tenta entender atentados terroristas. Você tem um estímulo, às vezes até messiânico, no sentido de ficar estimulando com discursos determinadas turmas, para que um elemento ali acabe se soltando efetivamente e faça um ato que muito claramente, aí, como você definiu, como o ministro Barroso definiu, está ligado ao terrorismo. Ou seja, essa ação, por mais que você possa não achar conexões desse camarada de imediato, ou seja, com financiamento, com troca de mensagens de um chefe maior para fazer com que ele acionasse, vamos dizer, desse início a essa operação, na cabeça dele, uma operação, né? Me parece que a gente tem que avançar para esse estímulo desse discurso de ódio muito claramente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Depois eu queria que a gente falasse também sobre a anistia, porque se teve algo que aconteceu ontem, para além do terror que esse extremista filiado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estabeleceu, é também atrapalhar os planos de bolsonaristas de acabar, de darem anistia para essa turma, né, esses revoltosos, né, esses golpistas do 8 de janeiro, Arthur. O que é que te parece? Bom, eu acho, primeiro, que essa expressão lobo solitário, ela engana. Porque ela engana que dá a impressão que uma pessoa teria agido sozinha, sem nenhum estímulo, sem nada. Certamente, a tudo indica que essa pessoa que tentou o atentado ontem, ela tentou executar o atentado sozinha. Isso é parte da história. Mas havia motivações, como você bem falou, por trás disso, né? No caso aí, motivações políticas, uma série de mensagens de reforço à violência política, que acabam levando a essa situação. É o tal do radicalismo que todos têm falado, né? Então a pessoa, como foi o caso ontem, ela pode de fato tentar executar alguma coisa sozinha. Mas por trás disso tem uma série de estímulos de radicalização, estímulos esses que estão nas redes sociais, que são compartilhados por grupos, enfim, isso tudo leva essas pessoas a fazerem isso. Isso é uma parte da história. Outra parte da história é que a hipótese dessa pessoa ter agido sozinha é apenas uma das possíveis hipóteses da investigação que está sendo feita, né? Ainda não se sabe ao certo se agiu ou não agiu sozinha, se teve apoio direto ou indireto de outras pessoas. Veja outras situações. Nós tivemos, no Natal de 2021, né, nas vésperas do Natal, uma tentativa de atentado, né, terrorista num caminhão-tanque nas imediações do aeroporto de Brasília. 2 pessoas agiram, né, acabaram sendo presas e acabaram sendo soltas, né? Naquele momento, por motivos que não há espaço aqui de tempo para comentar, naquele momento decidiu-se soltar essas pessoas. E elas não foram enquadradas na lei de terrorismo, mas claramente aquilo ali era um atentado terrorista. Enfim, esse agora vai ser um grande desafio, né? Lidar com essas pessoas, lidar com essas radicalizações que já existem, convivemos com elas há bastante tempo, mas ao que parece vai se criando um clima de estímulo para pessoas tomarem alguma atitude, seja tomando atitude, arriscando a própria vida, enfim, seja tomando atitudes para ganhar notoriedade, o que é muito frequente também. Em outro contexto, no caso dos atentados contra escolas, o que mais acontece é que as pessoas que fazem atentados, elas buscam notoriedade, né? Também é outra possibilidade. Enfim, isso vai ensejar uma série de mudanças de postura das forças de segurança e do próprio judiciário, de como vai lidar com isso. Eu volto. A expressão lobo solitário, ela engana. Parece que a pessoa do nada
quis fazer aquele ato. Não foi do nada. Há uma série de coisas por trás disso. Bom, com relação à repercussão política do atentado, me parece que o encaminhamento, né, do projeto de lei da anistia, que anistia as pessoas que foram presas pelos atentados, enfim, no 8 de janeiro, esse projeto agora vai ter mais dificuldade de caminhar. Primeiro, porque provavelmente, eu acredito que isso tenha sido um bom motivo para que as forças políticas dentro do Congresso Nacional não darem encaminhamento a isso, né? Então, também houve uma fortíssima reação dos ministros do Supremo com relação a isso, de forma que eu acho que o projeto de anistia vai encontrar grandes dificuldades de caminhar. Há um último aspecto, Leonardo, que precisa ser considerado. Isso não vem a público e nem deveria vir, né? Mas, obviamente, o número de situações, de mensagens e de organizações de preparação de atentados contra a vida e a integridade física dos ministros do Supremo Tribunal Federal é muito grande. A Polícia Federal, a ABIN e outros órgãos de segurança monitoram isso. Então, nós que assistimos esse atentado, a gente talvez pense que foi um ato isolado, que não é tão ameaçador assim. Mas provavelmente os 11 ministros do Supremo têm muita consciência do risco que eles estão correndo. Eles, seus familiares e amigos próximos. Isso é um componente a mais, né, para discutir essa situação política. Arthur, professor, vamos lá. Em que momento a gente está aqui no Brasil considerando o seguinte: a gente teve uma eleição nos Estados Unidos do Trump, a gente teve uma eleição municipal que mostrou uma dificuldade muito grande para a esquerda, e a direita, ela se consolida. Efetivamente, claramente, a direita não é formada só por radicais. A direita tem um grande espectro aí, né, de um grupo partidário. Mas, em alguns momentos, esse extremismo ele acaba se confundindo ali com a própria direita. Em que mundo político estamos inseridos hoje no Brasil? A gente viu também, voltando aqui a questão dos ministros agora na abertura do Supremo, falando, olha, isso aqui parecia uma coisa distante, agora a gente vê a proximidade que estamos desse extremismo. Em que momento é possível a gente separar a direita dessa extrema direita, vamos dizer assim, terrorista, né? Porque tem uma extrema direita, e agora a gente tem uma extrema direita terrorista. Bom, o que caracteriza a extrema-direita ou a direita radical, lembrando que também tem extrema-esquerda e tem esquerda radical também. Claro, né? claro. Então, o que caracteriza os radicais é uma postura antissistema, é uma postura contra o regime democrático. Né? Qualquer grupo político de direita e de esquerda, e faz parte do debate político, e é bom que faça parte do debate político, carrega suas bandeiras políticas, suas causas políticas, sua visão de mundo, sua proposta de como a vida dos brasileiros poderia melhorar. Agora, o que distingue todos esses grupos políticos, né, do centro, da direita, da esquerda, com todas as colorações possíveis, é a forma de agir, é a adesão às regras do regime democrático. Então, parte, né, hoje, de um grupo mais alinhado com bandeiras da direita, né, veja como eu estou colocando, é um grupo mais alinhado com bandeiras da direita, mas ele poderia também ser alinhado com outras bandeiras. Né? O que os distingue é exatamente a baixíssima adesão às regras do jogo democrático, seja reconhecendo eleições, seja aceitando a violência como uma forma legítima de ação política, seja, e isso acontece quando você propõe
né, que pessoas que praticaram violências, praticaram atentados, né, não sejam punidos, de alguma maneira você está legitimando aquela ação violenta. É isso que distingue a extrema-direita, a direita radical, do restante do espectro político. No passado, nós convivemos também com grupos de esquerda radical, que também não aderiam às regras do jogo político. Né? O que tem que acontecer, e nos próximos anos, décadas isso aconteça, é que esses grupos radicais acabem aderindo às regras do jogo político, do jogo democrático. O jogo é jogado assim, é jogado dentro do Estado de Direito, onde a violência é inaceitável, etc. Por ora, não me parece que essas pessoas, esses grupos, estão satisfeitos com o jogo democrático, acreditam que esse jogo democrático é o melhor caminho para mudar o país e, portanto, acham que há outras vias fora do jogo democrático, seja fazendo violência física, seja fazendo incitação à violência nas redes sociais, seja utilizando redes sociais para difundir notícias mentirosas, fake news, para acusar e incitar violências contra determinadas autoridades políticas. É isso que caracteriza a extrema-direita hoje. Isso vai ter que ser combatido, né? A atuação específica de uma ou outra pessoa é o que já está sendo feito, é muito difícil fazer isso, mas o melhor seria que esses grupos, principalmente, que são grupos liderados por personalidades políticas, o melhor seria que esses grupos passassem a aderir às regras do jogo democrático, entender que a melhor forma de mudar a vida das pessoas, de mudar os rumos da política como eles pretendem, é via democrática. É através de eleições, é através do judiciário, que é um ator importante, né, para que os grupos entrem, recorram ao judiciário contra as medidas que eles acham erradas, autoritárias, antidemocráticas, etc. Isso é aderir ao jogo democrático. Arthur Trindade, professor de Sociologia da Universidade de Brasília, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Muito obrigado aqui, Arthur. Forte abraço para você e até a próxima. É um prazer, Leonardo. Um abraço.